gente, tudo bem? Eu sou a Nina e esse é o canal Ateliê Pé de Pet. Sejam bem-vindos. E você que caiu aqui de paraquedas, não conhece o canal, seja bem-vindo também. E já peço que se inscreva, deixe aquele like e compartilhe com as amigas. Ah, e o mais importante, ativar o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal. Então eu trouxe essa sugestão aqui, que é um porta-máscara, aquela limpas e usadas, né? Então, diferente daquele modelo tradicional que a gente está acostumado a fazer, e que eu gosto muito de fazer, mas acho bem chatinho, vou ser sincera. Então, assim, as meninas falam assim: poxa, Nina, eu gosto muito de fazer, mas é muito plástico, é muito isso, muito aquilo, e é muito trabalhoso, principalmente para eu que estou começando a fazer agora e que quero ganhar uma rendinha extra. E aí, olhando um vídeo de uma artesã, eu falei: caramba, isso aí vai ficar muito bacana. Não tem nada a ver com isso aqui não, mas era assim, um passo, uma etapa, era exatamente assim. E aí eu aproveitei a ideia, olha que máximo. Só leva um plástico e fica tão bonita quanto. E eu amei fazer. Eu gosto também de fazer a outra, mas realmente demorava um pouco mais. Mas com esse modelinho aqui, eu tô assim apaixonada. Tô encantada. Então, eu vim dividir com vocês. Vamos lá pro vídeo então? Então, pra gente fazer o nosso porta-máscara suja e limpinha, a gente vai precisar dos seguintes materiais. Um pedaço de tecido de 18 centímetros por 35. Eu já estruturei ele aqui no Duratran. Esse material, ele é plástico, tá? Então, pra gente economizar um pouco mais, a gente não precisa usar tecido, tá? Porque senão vai encarecer muito a peça. E aqui é um recurso que eu tô utilizando justamente para não ficar, como é uma peça pequena, e se a gente coloca muito material, se a gente coloca tecido, coloca recheio e coloca plástico, acaba que fica muitas camadas e isso acaba encarecendo bastante, né? Então, usando só esse Duratran, que ele, olha, ele é durinho e não fica assim com muito volume e fica muito bom. A única coisa que a gente vai usar aqui em cima vai ser o plástico dos bolsinhos, tá? Mas fica ao critério de vocês. Se vocês quiserem usar manta, um tecidinho igual aqui para ficar igual do lado de fora aqui dentro também, e depois por cima o plástico, não tem problema, tá? Eu já tenho feito muito assim e tem ficado muito bom e tem dado certo. Então, já passei essa parte. A gente vai precisar de 2 pedaços de zippers, um pouquinho maior que 18, pode ser 19, duas partes. 2 pedacinhos de tecido combinando com o tecidinho aqui, ou até mesmo o mesmo, com 5 centímetros por 18, 2. Eu já coloquei aqui limpas e sujas, aí vocês colocam de vocês, os que vocês utilizarem no dia a dia. 2 pedacinhos de nylon dublado, de 5 centímetros por 18. E 3 pedaços de viés, tá? Dobradinhos assim, é do viés mais largo. 2 eu já coloquei aqui. Tá vendo, gente, como é que é fácil? A gente vai utilizar só isso aqui de plástico. Porque as primeiras porta-máscaras que eu fiz, eu achei assim muito trabalhosa. Mesmo já tendo feito muitas, já há algum tempo fazendo, é muito plástico que leva e olha, sinceramente, é muito chatinho, vou ser sincera. E com esse método aqui, eu achei assim muito mais fácil, mas muito mais fácil mesmo. E foi vendo um vídeo esses dias de uma peça que não tem nada a ver com essa daqui, mas que uma das etapas era justamente isso aqui. Aí eu falei: caramba, porque artesão tem disso, né? Ele vê uma coisa assim, já dali já pega a ideia para alguma coisa. E aí eu falei: nossa, dá para fazer um porta-máscara muito mais fácil que o outro. Não que o outro seja difícil, mas eu acho que é mais rápido e o resultado fica tão bom quanto. E aí nós vamos precisar também, além dos viés, um pedaço de plástico de 25 por 18, tá? Que eu já coloquei aqui o viés de um lado e do outro. E vamos precisar também de 2 cursores, tá? E uma tampinha de qualquer coisa pra gente arredondar aqui depois. E aí, o que nós vamos fazer? Aí eu vou costurar o plástico, né, a parte do viés, em cima do zíper vermelho. Eu tô usando aqui um laranja, porque ele combina aqui com a estampa, tá vendo? Mas pode usar as cores que você quiser. Dá pra usar verde, dá pra usar vermelho, mas como eu tô usando o zíper vermelho, eu acho que o laranja vai dar assim um destaque maior. Então eu vou costurar aqui dos 2 lados e já mostro. Então, gente, olha, costurei dos 2 lados. Aqui eu já coloquei uma parte do tecido e essa de cá eu vou fazer pra vocês verem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui
o nalho dublado. Pode ser um tecidinho, tá? Eu tô usando aqui o nalho dublado porque não tem muita estrutura para não ficar assim muito pesado. E aí, vou colocar aqui o limpinha para baixo e vou passar uma costura. E vou rebater uma costurinha aqui, ó. Agora eu vou colocar os meus cursores. Cada um coloca o cursor, gente, do jeito que sabe, né? Tem gente que coloca com garfo, tem um aparelhinho pra colocar, eu coloco desse método aqui antigo, que é cortando um pedacinho aqui, e aí venho com a parte de baixo, essa parte aqui, encaixo de um lado, e do outro lado eu coloco aqui, e puxo. Mais uma vez. Encaixo aqui. Aqui. E puxo. E aí eu vou fazer do outro lado e já mostro. Esses excessos, gente, já que vai sobrando, a gente sempre tira, tá? Deixando somente na margem do plástico, que tá certinha. Porque eu sempre corto as coisas assim um pouquinho maior. A gente tira todo o excesso. E aí, eu vou posicionar aqui em cima, desse lado. Mesmo assim, eu gosto de fazer o quê? Eu gosto de marcar o meio. Porque às vezes, pode ser que sobre, que fique um pouquinho maior do que aqui, ou menor. Porque isso vai depender muito da margem de costura de cada um. No caso, o meu ali vai encaixar certinho, mas isso aqui é só pra mostrar pra vocês. Ó, vou fazer aqui também. Aí eu vou colocar, olha, pique com pique. E aí eu vou colocar uns grampinhos aqui, o alfinete, e vou costurar desse lado. Vou passar uma costura aqui na volta toda. Aí, gente, olha, eu risquei aqui, olha, com um copinho, uma tampinha de copo. Mas antes de eu riscar, eu já passei uma costura, antes de eu cortar, quer dizer. Aí agora eu vou tirar o excesso, sem cortar a costura, e depois a gente vai pra colocação do viés. Aí, se vocês quiserem deixar também assim, quadradinho, olha, não tem problema não, tá? Pode deixar quadradinho assim mesmo. Eu acho que redondinho fica mais bonito. Mas antes, esse viés aqui que eu falei que era um terceiro pedaço, eu vou colocar ele aqui no meio, ó, pra fazer uma divisória. E aí eu vou colocar aqui, ó, pique, e o outro lado pique também. Eu vou passar uma costurinha. Que é pra dividir uma máscara da outra, pra não ficar muito próxima uma da outra. Afinal de contas, a gente vai usar uma suja, uma parte vai ser pra colocar suja e uma outra limpa, né? E dá um efeitinho também bem bonitinho. Inclusive, do jeito que tá aqui, dá pra vocês usarem pra qualquer outro tipo de, pra outra função. Dá pra usar pro porta-remédio, né, pros idosos. Aquela viagem assim, curtinha, e tem que levar um remedinho, aqueles remédios do dia a dia, pressão, essas coisas, ó, dá pra usar como porta-remédio, ó. Então tá aí a dica. Eu, como eu tirei de um outro trabalho que eu vi no YouTube, que não tem nada a ver, como eu falei, mas que já me deu assim uma luz pra fazer isso aqui do mesmo jeito que vocês podem usar pro que eu tô falando. Bom, então ficou assim, olha que máximo. Tá vendo, que bacana? E aí agora a gente vai para a colocação do viés. Agora eu tô na dúvida se eu utilizo um viés vermelho
ou se eu utilizo o viés laranja. Mas acho que vou colocar o vermelho aqui fora que vai ficar bem bonito. Vou só trocar a cor da linha e já volto. Então, gente, eu vou costurar o viés de dentro pra fora. Eu dobrei aqui a pontinha dele, olha. Porque eu gosto de fazer aquele acabamento como se fosse um triângulo. Então, eu dobrei aqui e obedecendo esse pezinho aqui de máquina, olha. O viés fica certinho. Eu acho que a dificuldade talvez não seja colocar viés, mas sim fazer uma costura retinha de modo que ela venha pegando aqui. Então, por isso que tem que ser bem devagarinho para quem não tem prática. É só costurar aqui, ó, que quando você virar o seu viés vai ficar certinho. Então, vou costurar essa parte. Quando eu rebater, eu mostro o restante. Aí, gente, eu costurei, deixei ultrapassar um pouquinho. Agora eu vou virar todo pro lado direito e vou rebater. E já mostro pra vocês eu rebatendo. Agora eu vou rebater o viés todo. Esses porta-máscara é uma gracinha, né, gente? Eu também gosto muito daquele outro. Só que como eu faço muito, eu já até mostrei pra uma cliente esse modelinho aqui. Claro que eu nem falei nada que era mais fácil, né? Mas ela amou. E eu falei, opa... Já mandei mesmo na intenção de facilitar pra mim, né? Mas eu faço do outro sem problema, só que eu acho que isso aqui pra quem tá fazendo com produção, pras escolas, é muito mais rápido. E aí, tá vendo como é que o viés fica certinho, se vocês costuraram aquela dobrinha direitinho que vem? Não é bicho de sete cabeças, gente. A gente só precisa praticar pra perder o medo. Aquela parte que eu falei que eu gosto de deixar dobradinho, ó. Tá vendo? Que ele fica assim, ó, não fica reto. Mas tem gente que faz reto também, não tem problema. O importante é que ele fique bem colocadinho. Olha que lindo. E ele bate, olha, aqui em cima certinho, olha. Tá vendo? Não sei se tá dando pra vocês verem, mas ele bate aqui direitinho. E olha que gracinha. Tudo é a terminação, gente. Parecia que ia ficar uma coisa muito feia porque tava sem o viés. Olha que lindo. Não é fofo? Aí, pra fechar, eu vou colocar aqui um tic-tac, tá? Eu vou colocar aqui um tic-tac. Ou então, deixa eu pegar uma sugestão aqui pra vocês que não tem o recurso do tic-tac. Ó, eu coloquei aqui, tá vendo? Olha, costurei aqui antes de colocar o viés um elástico e um botãozinho forrado ou um botãozinho pronto mesmo, olha. Porque isso aqui é ótimo para quem não tem balancinho ou para quem tem que ir lá fora, no armarinho, e colocar. Muito prático, uma coisa que você tem em casa. Tá vendo? Aí, deixa eu pegar aqui uma máscara. Olha só que gracinha, a máscara que combina com... Olha que linda. Tá vendo? Uma graça, né? E aí aqui dá pra passar um álcool tranquilamente. Tá vendo? E é o que eu falei. Se vocês quiserem colocar um tecidinho, colocar o plástico aqui em cima, o plástico transparente, para parecer igual aqui do outro lado também fica bonitinho, mas é a critério de cada um. Eu achei super em conta, assim, e o que eu falo. A nossa margem de lucro, se a gente puder usar recursos para melhorar, é muito bom. Eu espero que vocês tenham gostado. Então não deixe de dar aquele like, se inscrever no canal, compartilhar e ficar ligadinho aqui, ativar o sininho para ficar por dentro de tudo. Um beijo e fiquem com Deus.